Pois é, aquilo ali foi muito triste realmente, né? Porque a gente precisava Pode fazer. falar, hein? Não Não, precisa, não precisa. Hoje em dia está aqui, ó, já não Tá está de amarrado boa, no né? clube. Pode falar à eu vontade. Vai ter pergunta de precisava, outras coisas também. Pode É falar. verdade. precisava fazer algumas coisas ali que eram urgentes, né? A primeira coisa era trabalhar a defesa, né? O Fluminense estava levando muito gol, estava muito frágil. E eu estava fazendo. Eu tenho até vídeos, eu gravei um curso de futebol o ano passado. São 60 aulas, 64 aulas, 15 horas de futebol. E como esse trabalho do Fluminense era assim, um trabalho mais recente, tem muita coisa desse meu trabalho com a defesa do Fluminense, né, que eu estava tentando fortalecer no meio do campeonato, aquelas coisas todas, a gente já sabe. Isso é muito difícil, mas eu estava tentando fazer isso. Mas isso passava também pela necessidade de nós mantermos os jogadores de qualidade atuando na equipe, né? Então, eu tentava, ao mesmo tempo, conscientizar os jogadores da necessidade de atuar na criação e na ação defensiva também. Isso passa por uma série de processos e o que acabou danificando isso foi que, na minha tentativa de manter o Paulo Henrique na equipe, eu tive que fazer um trabalho com ele, porque é claro que a gente sabe que ele não participava tanto da ação defensiva. Para não dizer nada, né? Você não dizer nada. Está sendo Pois é, discreto, né? E eu insistia nos treinamentos E até hoje não participa, né? E em conversas também. Só que nas conversas eu notava ele muito tímido, sabe? Muito acabrunhado, assim. Eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho tempo. Eu quero que o cara jogue, né? Mas ele precisa ter essa participação na ação defensiva. Então eu comecei a buscar recursos. Que recursos eu comecei a buscar? Nos companheiros, no Nenê, no Alan, alguns caras que atuavam com ele no setor de estimula ele, fala com ele e tal, para ver se ele melhora. Ele teve momentos melhores até, mas num determinado momento, aquele jogo contra o Santos, que o Santos era, na minha opinião, a melhor equipe do campeonato taticamente. Era muito difícil de se jogar contra o Santos, né? O Santos tinha saídas para a pressão que os times faziam muito, muito bem organizadas pelo Sampaoli. E eu estava muito preocupado com aquilo. E nos 2, 3 dias, porque nós jogamos em sequência, e nos 2, 3 dias que nós treinamos com esse objetivo, eu procurei colocar isso. E aí mostrei em vídeo do Santos, mostrei em vídeos nossos, e eu saí também na direção de colher motivação, especialmente para ele, com pessoas que se relacionassem com eles, não necessariamente esses que eu falei que eram parte do elenco. E aí eu pedi até para o meu amigo, que é preparador físico hoje da Seleção Brasileira do Neymar, para que desse uma força, desse uma ligada para o Neymar, dar uma ligada para dar uma estimulada nele, né? Eu não sei se isso acabou aborrecendo ele, né? Porque algumas pessoas o procuraram para dar esse estímulo. Foi um artifício que eu achei de bom senso, de tentar fazer isso, já que o tempo era exíguo, eu não tinha tempo para ficar trabalhando isso. E, por outro lado, eu queria que o cara jogasse, porque ele tinha o passe, né? Eu precisava disso. E usei esse artifício. Na preleção, eu mostrei, eu falei, os caras, quando a gente pressiona, essa bola sai na diagonal direto do Vanderlei, que era o goleiro,
no Soteldo ou no outro do lado de cá, que eu não me lembro agora o nome. Então, nesse momento, os jogadores de intermediária eles vão ter que se deslocar muito rapidamente para, na hora que o nosso lateral sai para marcar o Soteldo e o outro sai para marcar lá, para fazerem o 2 contra 1, porque o 1 contra 1 é muito perigoso. É muito perigoso o 1 contra 1. E acabou que nós saímos no primeiro tempo perdendo de 1-0, exatamente numa bola do goleiro para o Soteldo, e o Soteldo carrega a bola até dentro da nossa área e faz o gol. Chamei atenção no intervalo, mostrei de novo no quadro e voltamos para o segundo tempo. Só que aí, dessa vez, o Soteldo estava do meu lado, estava ali a 10 metros de mim. E na hora que essa situação aconteceu e que a bola saiu do goleiro, eu gritei para ele, falei, Paulo Henrique, para ele voltar. Ele aí, não sei porque ele se desequilibrou e me xingou de uma forma muito agressiva. E aí, no final, vocês já sabem o que aconteceu, né? Eu o substituí e aí houve aquela troca de gentilezas ali. Foi isso que aconteceu naquela situação lá. No próprio, logo depois do jogo, o presidente já chamou para conversar ou foi um pouco depois? Não, eles deixaram para o dia seguinte. Isso é que eu acho que é uma covardia muito grande, que eu considero desrespeito até hoje, né? Porque e a gente sabe que o meu contrato era muito mais limitado do que o do jogador. Então, todas as raízes morais, tudo que o bom senso, né, e, consequentemente, a organização do futebol encerra, foram negadas naquele momento. Né? Que para favorecer o jogador, todas essas outras coisas foram esquecidas, né? Isso realmente foi uma coisa que foi muito chata. Oswaldo, você mostrou o seu lado aí na relação com o Ganso. Eu queria, o Vitor cobre o Fluminense, o Marcelo também trabalhou no Fluminense, o Vilela também está sempre antenado no Fluminense. Eu queria ouvir a opinião deles também, né, em relação a esse episódio, né? Começa você aí, o Vilela, depois o Lessa e o Marcelinho, sobre esse episódio do Ganso 2019, né? O pessoal de casa que não lembra, o Oswaldo teve uma discussão, né, com o Ganso no jogo contra o Santos, né? O jogo terminou em empate 1-1 no Maracanã. Queria ouvir você, Vilela, na época aí, o que você achou disso? Olha, aquela presença intensa, e aí eu tenho que remeter a Goiânia, que quase que eu infartei. Né? E aí que eu quero falar com o Oswaldo sobre Goiânia. Não infarta não, Vilela. Porque eu acho que esse jogo contra o Santos era alguma coisa que já estava... Eu quero saber do Oswaldo, e não tem por que também não abrir o jogo, né? Eu estava em Goiânia, Oswaldo, e o Fluminense fez uma atuação das mais bizarras que eu já vi no futebol. Foi aquela atuação contra o Goiás. Eu fiz uma live depois do jogo, quase tendo um troço, né? Tive que tomar 3 Neosaldinas, porque vendo crianças chorando no estádio, uma atuação bizarra. E aí eu não vou nem entrar no mérito seu, porque naquele momento eu estava entendendo que as pessoas, talvez, os jogadores, né, tivessem tendo algum revés e estavam querendo derrubar você. Foi esse o entendimento que eu tive. A minha leitura foi essa. Aquela atuação foi bizarra. Né? E aí eu queria saber de você. Eu não vou nem falar do Santos, porque para mim aquilo já estava vindo, por algum motivo. Eu não sei o que o Oswaldo vai poder trazer em relação a isso. Estava o Celso Barros na época, foi para o vestiário. Queria que você me dissesse se o Celso Barros realmente foi para cima do Digão, né? Porque a gente escuta um monte de coisa. Você estava lá dentro. Né? Os jogadores, você sente que alguns jogadores estavam com panela querendo derrubar você por algum motivo que você não saiba, ou você veio a saber depois, porque aquele jogo foi bizarro, foi um dos jogos mais bizarros que eu já vi,
né, no Serra Dourada, e fiquei muito puto. E eu estava tendo essa leitura, né, ali. E a gente tinha se encontrado no aeroporto quando você foi contratado, o torcedor ficou, de certa forma, animado, você tinha uma passagem lá atrás, né, mas a gente achou que poderia, né, a gente estava vivendo um momento difícil. Ô, Vilela, inclusive nessa passagem lá atrás, o Rodrigo Vicentini aqui, ó, superchat, Oswaldo, você lembra do parabéns para você, torcedor do Fluminense? Foi sensacional esse parabéns, foi, né, cara? Foi maravilhoso, é inesquecível. Foi sensacional. Tava lá. Inesquecível para mim, foi maravilhoso. Aí ele deu aquele abraço, que nem com a torcida do Corinthians também, aquele abraço dele. Foi. Mas eu tenho uma curiosidade, Oswaldo, muito grande. Eu até agradeço ao Cristo estar tendo oportunidade aqui, o Marcelo também, agradecer a ele também, que também faz parte do canal. Eu queria saber, se você puder trazer com clareza o que aconteceu em Goiânia. Tem a escalação aqui, você jogou com o Frazan, se eu não me engano, e aquela coisa horrorosa, né? E você está falando do problema da defesa. Por que o time jogou daquela forma, Oswaldo? O pessoal queria que você caísse. Porque eu falava na live, cara, eu fiquei a minha live foi chamando o jogador de vagabundo para lá. Entendeu? Quer que os caras saiam, chega para o presidente e fala: a gente não quer o Oswaldo aqui. Agora, fazer o que vocês fizeram com a torcida do Fluminense para prejudicar um treinador. Porra, então eu queria que você me dissesse algo. Eu tenho esse vazio nesse jogo. Realmente tem alguns momentos, né, que, principalmente quando a gente pega o bonde andando, né, foi o caso, né, eu não quis perder a oportunidade de voltar ao Fluminense, mas tinha muita coisa difícil, né, naquele grupo, né? Teve, inclusive, uma vez que eu acho que é por isso que você está falando isso. Numa outra viagem que nós fizemos, nós íamos ficar, acho que 10 dias, talvez um pouco menos. Eram 2 ou 3 jogos seguidos, e no intervalo desses, eu liberei os jogadores até meia-noite. Falei, quem quiser sair, pode sair, mas meia-noite eu quero todo mundo aqui, que amanhã cedo nós vamos treinar. Nós jogávamos 2 dias depois, a gente já estava muito tempo junto, viajando, e nada mais, nada menos que 6 jogadores não chegaram na hora que eu determinei. E aí, no dia seguinte, eu não aliviei, né, meu amigão? Eu fui dentro deles, na frente de todo mundo, e chamei atenção duramente, entende? E você sabe que... Do jogo antes do jogo do Goiás, isso? Foi antes. Então, isso realmente... E eu sabia que ia provocar isso, mas eu não podia deixar passar em branco. Nunca deixei passar em branco. Não ia ser dessa vez. Eu acho que isso gerou algum constrangimento. Eu não diria que os caras quisessem me derrubar, não, mas alguns ficaram desanimados, sim. Sim, mas aí desdobra para o jogo do Goiás. Você tinha uma escalação com Muriel, Gilberto, Frazão, Horror, tudo bem? Digão, Caio Henrique, Marcos Paulo, Alain, Ganso, Menê e João Pedro e Gonzalez. E o Goiás podre, um clube podre morto em Goiânia, morto. Ganhou de 3-0. Então... Não, você só está esquecendo do Michael, né? Que arrebentou com o jogo. Né? Não, cara, mas o time era morto, porque o time estava muito mal. Muito tem fundamento o que você está dizendo, com certeza. Agora eu quero que você me fale do vestiário. Isso eu vou te dizer que algumas vezes eu passei por essa situação aqui no Brasil. Não adianta, cara, porque muitas vezes você não consegue controlar isso, né? Ou você faz o corpo mole e deixa os caras tomar conta, ou faz como eu fiz, de confrontar e acabar sofrendo consequências. Né? Oswaldo, lembrando também que o Ganso teve... Isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo no Fluminense, não. Isso já tinha acontecido uma outra vez também, né? Lá atrás. Então, é uma coisa que às vezes acontece. Você está ali, você está com 35, 40 jogadores, você tem 11 que estão satisfeitos com você. O resto não está, não. Você pode ter certeza disso, pô.
E você tem que saber conviver com isso, entendeu? Tá, mas esse vestiário... E aí você tem que ter consciência que muitas vezes você vai depender do resultado do jogo mesmo. Entende? Lessa e mas peraí, não respondeu do Celso, que eu falei. Ele tá aí. Do Celso do vestiário. Eu quero saber se o Celso chegou no vestiário e deu um tanque no Digão. Não me lembro disso, não. Sinceramente, se lembrasse, eu ia te falar. Pode ser que eu estivesse só o clima podre na entrevista mesmo. Coletiva. Só o clima podre. Eu não me lembro desse embate, desse confronto, né, do Digão com o Celso Barros. Não me lembro, não.